pessoal, aqui Bi Maciel, junto com o meu amigo Ricardo Pavão, estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio pela Urbana TV. E hoje, Pavão, vamos dar continuidade. Continuamos aos discos influentes. Continuando então o episódio da semana passada, vamos fazer mais 3 discos aqui. A gente, semana passada, falou de Elvis. O primeiro do Elvis. Que é Elvis Presley só. Depois falamos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Revolver, né? E hoje nós vamos falar de mais 3 discos e continuamos aqui a nossa programas de discos históricos, né? Da nossa opinião, e é o programa nosso, a gente diz o que a gente quiser. E estamos mais uma vez aqui na Roots Records com o nosso amigo Luiz. Um abraço, Luiz. Você que quer ter uma camiseta da sua banda especial, eu não disse quais são as bandas, mas pelas nossas camisetas aqui já dá pra ter uma ideia, né? Dá uma dica. Tem mais uma outra banda aqui que não, nós somos só 2, não dá pra usar 3 camisas. Você que quer uma camiseta legal aqui da banda, vem aqui na Roots Records e procure a sua banda, tem de tudo, cara. Vocês vão ficar pirados aqui com a quantidade de camisetas muito bom que tem aqui na Roots Records. E sem mais delongas, a gente vai apresentar agora a nossa vinheta. Não saia daí, a gente já volta com os discos históricos do rock and roll. A gente já volta. É isso aí, galera, voltamos e sem mais delongas, vamos de música! É isso aí, pessoal, voltamos e acabamos de ouvir Black Dog e Rock and Roll, ambos do Led Zeppelin 4. Led 4, né? Bom, escasso, né? Tá aqui, né? Tá aqui, vamos lógico. Discos que você encontra aqui, esses discos históricos, você encontra aqui só na Roots Records. Roqueiro que é roqueiro tem que vir aqui na Roots Records. Cara, LED 4. Não se faz mais essas coisas. Não se faz mais, né? Dá uma palhinha de quais são as músicas que tem nesse disco aí. Deixa eu ver. Tá no meio aqui, ó. Isso. Black Dog, Rock and Roll. Depois que a gente tocou. Isso, Rock and Roll. A gente tocou também Rock and Roll, né? The Battle of Evermore, Stairway to Heaven. Só isso. Só. E o disco já começa histórico pela capa, né? E na verdade assim, o disco chama-se Led Zeppelin só. A gente botar 4 porque... o mundo, né? O mundo, né? Porque os 4 primeiros discos deles sempre foram Led Zeppelin. E então, para diferenciar um do outro, tem que numerar. E eles resolveram se autodenominar essas figuras aqui, cara, né? Que quer dizer o quê? Não sei. Cada um é um. Cada um é um, mas... né? Mas então já começa por aí, né? A inovação dos caras, né, velho? E esse disco, pra mim, eu acho que é o melhor deles, né? Não sei se alguém vai concordar. Se você não concorda, coloca aí nas nossas redes sociais. Diga qual é o disco preferido do Led Zeppelin e se concorda que esse disco deveria estar entre os melhores mais influentes, né? E agora, esse disco foi lançado em 1971, né? E ele foi produzido pelo Jim Page. Pelo próprio Jim Page. O próprio Jim Page produziu esse disco. O guitarrista do Led Zeppelin, pra quem não sabe. Se você não sabe quem é o Jim Page, você está assistindo o programa errado. E ele vendeu 40 milhões de discos. Só isso, tá? Lançado no dia 8 de novembro de 1971. Tá? Então, já viraram... 4ª posição na Top 200 da Rolling Stones. 4ª posição exatamente. E ele, essa música, ele trouxe, como a gente falou, a gente tocou aqui Black Dog, Rock and Roll já começa com aquela batida, aquela riff de bateria do John Bonham, que é um negócio sensacional. E Stairway to Heaven, eternizada e um dos maiores solos, mas um dos solos mais lembrados de guitarra, né? O Stairway to Heaven, eu acredito, a gente até não colocou essa música até pelo tamanho da música, tá? A gente tem que adequar ao bloco, né? Mas essa música eu acho icônica no mundo do rock em geral. O Stairway to Heaven é uma música que, se tu fazer uma lista de grandes clássicos, ela é obrigada a existir, né? E ela é diferente porque ela é muito longa, né? Ela é
mais longa do que o normal. Na época até se fazia música longa, mas ainda hoje é uma música muito grande. Porém... Que era ruim pra tocar em rádio, né? Porém, ela traz nuances, ela vai crescendo, ela tem momentos que é obra-prima. Aquilo é feito... Aquilo é uma arte, cara. Entendeu? Aquela música é feita uma obra-prima. Não tem que... Quem dizer assim, pô, mas aqui não tem, cara, é perfeito. Ousadia como essa só depois lá em 74 com o Bohemian Rhapsody do Queen, né, cara? Mas, sim. Então assim, ó, não tem músicas que tem um paralelo com a Stairway to Heaven, né? Então são poucas. E ela é genial tanto no vocal, letra, arranjos, guitarra, bateria é sensacional, né? O baixo é muito bom. Então assim, ó, ela é perfeita, é uma música perfeita. E é por isso tanto que acho que ela ajuda muito a marcar esse álbum, né? Esse disco talvez seja a música que mais... Porque assim, é complicado quando tem músicas como Black Dog e Rock and Roll, e aí tu vai falar de Stairway to Heaven, então são 3 músicas que são emblemáticas, não só o disco, né, mas essas 3 músicas elas são símbolos do rock and roll, né, até porque o nome é Rock and Roll, o nome da música, né, elas são símbolos muito emblemáticas, são referências para qualquer banda, né, cara. A gente tava falando lá no primeiro programa sobre a influência de Beatles e Elvis Presley. Com certeza esses caras também beberam nessa fonte, mas esses aqui, na virada dos anos 70, o rock começou a ter essa pegada mais pesada, e Led Zeppelin aí foi uma das bandas que influenciou, e é por isso que a gente coloca ele nessa lista, porque não é só questão de vendagem, nem de qualidade sonora, mas também de influência sobre outros artistas. Então assim, ó, muita gente depois de Led Zeppelin se influenciou no som, né? As bandas de hard rock na sequência, todas elas acabaram sendo influenciadas por essa banda e muito provavelmente por esse disco, né? Por exemplo, em 71 a banda já tinha gravado discos anteriores, lá no finalzinho da década de 60, né? Já praticamente contemporâneos a Beatles, por exemplo, mas já com uma leitura do rock muito diferente, né? O estilo, né? O estilo, né? O estilo essa guitarra, essas guitarras são timbres, e o jeito de tocar do Jim Page é muito peculiar, muito dele. Então isso aí é aquela banda que a gente discute, pô, isso aí é Led Zeppelin, né? Sim. Bi, Led Zeppelin foi nossa primeira banda, nosso primeiro disco, mas segure aí que daqui a pouco a gente volta com mais discos históricos da história do rock and roll. Fica aí, não saia, The Rocks on the Radio volta já. Voltamos, galera, e sem mais delongas, vamos de música! É isso aí, pessoal, voltamos, acabamos de ouvir uma das bandas mais emblemáticas do rock, de um disco muito emblemático deles, que é Pink Floyd. Talvez o mais emblemático, né? Talvez sim. Então, a gente acabou de escutar 2 músicas do disco The Dark Side of the Moon, Money and Time, do disco The Dark Side of the Moon, que você encontra aqui na Roots Records. Inclusive, isso aqui é uma edição importada, remasterizada, tá novinha. Eu não vou nem abrir, que é porque esse disco aqui tá com o teu nome aqui, ó, só te esperando para vir comprar aqui na Roots Records. Tá? Chega aqui, fala com o Luiz que ele faz um precinho especial, diz que você ouviu o programa e tá vindo aqui comprar, e ele vai te dar um desconto especial, né, Luiz? Ele fez que não. Cara, The Dark Side of the Moon, né, Bi? Muita gente fala que esse disco é um disco muito importante. Inclusive, ele é o primeiro, né, da lista lá. Sim. É o primeiro, né? Se não me engano, é o primeiro Sim. da lista. Ele, assim, ele é o 7º disco, o 8º disco do Pink Floyd. Pink Floyd é uma banda que começou no finalzinho dos anos 60, então ele já tem uma carreira aqui. O disco foi lançado em 73. Isso. Tá? 1º de março. E 1º de março de 73. E ele ficou 777 semanas. É muita coisa. Na lista dos mais vendidos, cara. Qual é o total dele? E ele atingiu a marca de 15 milhões de cópias só nos Estados Unidos, mas já tem 50 milhões. É muita coisa. 50 milhões. Então assim, ó, aí eu vou perguntar por que ele é importante. Bom, só isso já seria o suficiente. Mas ele é um disco
como a gente falou do Sgt. Pepper's, que foi o prenúncio do fim, esse também é um disco que prenuncia o fim, não o fim, mas a separação a saída do Roger Waters, né? Tá aqui, ó. Roger Waters, ele sai da banda porque esse disco aqui ele tem uma mudança também de estética na banda, porque a banda fazia letras muito dispersas, muitas metáforas indiretas, mas aqui eles passam a ter uma composição mais direta, com coisas mais reais, falando mais do dia a dia, né? Que antigamente, claro, todo mundo reconhece Pink Floyd como uma das bandas icônicas do rock progressivo, então aquelas músicas compridas, longas, muito teclado, né? Ainda permanece essa característica, mas a mudança nas letras, que eles queriam falar de coisas mais cotidianas, mais reais, mais práticas. Maneiro, é isso. Exatamente. E aí começam também a ter essas brincadeirinhas com esses sons que o Roger Waters trouxe para esse disco, uma caixa registradora, moeda caindo. Então começa a ter essas... O time é o relógio, né? É um tipo de despertador. Despertador, né? E a capa também ela é muito icônica, que é um prisma que é um raio de luz atinge o prisma e se transforma num arco-íris. Isso aqui eles queriam lembrar assim, a questão da simplicidade, a sofisticação que está escondida atrás de uma simplicidade, né? Que chega simples e sai mais diverso, né? Mais complexo, né? Porque eles têm uma proposta simples, mas rebuscada e cheia de complexidades nos seus intrínsecos, nas suas minúcias, né? Vamos falar um pouco do guitarrista do Pink Floyd, né? O David Gilmour. Nesse disco, na minha opinião, que são os melhores guitarras do Pink Floyd desse disco aí, né? Na minha opinião. Tanto que quando eles fizeram lá para os anos 90 um disco ao vivo, sem o Roger Waters, só o David Gilmour e trouxe de volta o batera, o Mick Taylor, né? Mick Taylor, né? Você lembra o batera do Pink Floyd? O White. Não é? E o tecladista, eles fizeram um show gigantesco ao vivo, lançaram um CD, na época já CD ao vivo, que vendeu muito. Nick Mason, desculpa. Roger Taylor era o do Queen, eu misturei os dois. Então assim, as músicas melhores, com solos melhores ao vivo, são desse disco. E as músicas mais, tirando The Wall, vamos botar assim, que é um disco muito icônico do Pink Floyd, e não do rock, mas do Pink Floyd, né? Esse disco aqui, as músas deles, todas elas são... E esse disco ele foi concebido em turnê, né? Eles estavam em turnê e as músicas foram sendo compostas na estrada, que não era bastante comum, né? Só que eles apresentaram esse material do The Dark Side of the Moon em turnê antes de gravar até. E curiosidades, né? Eles testavam, né? Eles testaram, na verdade eles estavam compondo lá, nós vamos já tocar para já... E curiosidades da gravação, ele foi gravado no Abbey Road. Gravado no Abbey Road. E naquela época era o único que tinha... que eles tinham uma... Como é que chama? Eles tinham uma mesa de som diferente lá, que era o único que tinha esse tipo de equipamento. E também foi considerado um disco importante por causa das mudanças tecnológicas na questão de gravação, né? E esse disco ele demorou para ser feito até, inclusive, porque o Roger Waters, ele volta e meia não aparecia nas sessões de gravação. Porque ele já estava meio de saco cheio e tal, assim, mas e aí ele não ia pra sessão lá porque ele estava vendo o jogo do Arsenal. Futebol, o cara era fã do Arsenal e ia ver o jogo do Arsenal, ou ficava vendo episódios do Monty Python, que ele também era fã do Monty Python. E aí então assim, por isso que eu digo que essa foi uma fase que ele já estava meio que foda-se e tal, não quero mais. E aí eles já estavam nesse saco cheio, não tava... Tu imagina fazer um disco desse jeito, né? Com esse clima, já saiu isso? Imagina se eles estivessem se dando bem, né? Por isso que eu digo que a gente fala assim, essa banda, por que faz sucesso?
porque tem vários motivos. Uma delas, desse caso aqui, Led Zeppelin, Beatles, que a gente falou, Elvis, são gênios. Então, O que eu me referi à questão da gravação é o produtor desse disco foi o Alan Parsons. Não deve conhecer o Alan Parsons Project, que é um baita do músico progressista, né, de rock progressivo. E aí que ele utilizava aquela mesa multicanal. A gente falou lá na época do Abbey Road, do disco Sgt. Pepper's, que eram duas mesas de quatro, aqui já é uma mesa de multicanal. Então assim, ó, nós estamos falando de 67 para 73, então coisa de 5 anos, o negócio evoluiu muito e a Abbey Road era o único estúdio que tinha essa mesa multicanal. Né? Então, gente, The Dark Side of the Moon, incontestavelmente um disco histórico, né? Se você discorda, coloca aqui, eu acho que você vai estar errado se você discordar, mas aí cada um... A democracia é tudo, mas não é nada? A democracia às vezes é uma merda, mas é o que temos. Tá? A gente vai encerrando esse bloco, você não saia daí porque tem mais um disco histórico que a gente vai mostrar pra vocês aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. É isso daí, galera do rock, estamos de volta e sem mais delongas, vamos de música. É isso aí, pessoal, voltamos e acabamos de ouvir Back in Black, sonzeira do AC/DC. Bom, então como não poderia deixar de ser, em homenagem à tua camisa, nós estamos aqui no nosso último disco da lista, não o último colocado, mas o último do programa, AC/DC Back in Black, um disco importantíssimo pro rock and roll, né? Esse disco do AC/DC foi lançado em 25 de julho de 1980. E ele ostenta a marca de 51 milhões de discos vendidos. É o disco de rock mais vendido da história. E é o segundo disco mais vendido da história, perdendo apenas para quem? Michael Jackson, né? Thriller, Michael Jackson. Então quer dizer, ele está em ótima companhia. Back in Black é o sétimo disco da banda e ele tem uma característica interessante porque ele é o primeiro disco sem o Bon Scott. Isso. O Bon Scott morreu e a banda ficou sem vocalista. E aí, e agora? E cogitar acabar a banda. Até no enterro do Bon Scott, o pai do Bon Scott chega pro Malcolm Young, que é o guitarrista base, e bate no ombro e diz assim, não, meus filhos, vocês têm que continuar. Era assim que o Bon gostaria que fosse. E ali no próprio velório, enterro do Bon, eles decidiram, não, nós vamos continuar. Mas aí, quem é que canta? Quem é que canta? Diferente de outras bandas que saiu o vocalista e o guitarrista sumiu, né? Esse caso era muito difícil. Era muito difícil, porque o Bon Scott o Bon Scott morreu de overdose acidental por álcool e comprimidos, né? Ele tinha uma vida bem maluca. Inclusive foi achado dentro do carro afogado no seu vômito. Ainda um dia numa temperatura baixíssima. Até numa época, certo tempo, achavam que tinha sido até de hipotermia. Né? E o que acontece? Eles têm que achar um vocalista. Testaram alguns vocalistas lá e aí os caras chegavam lá e queriam sempre tocar Deep Purple. Born to Be Wild. Não, Deep Purple. Smoke on the Water. Aí os caras já assim, não acreditam, os caras vão tocar isso. Aí alguma fã, cara... E só dando um detalhe, todo mundo que ia fazer o teste tentava imitar o Bon. E tentava imitar o Bon, né? Cara, eles não queriam uma imitação do Bon, eles queriam um vocalista com voz potente e atitude compatível com a atitude da banda AC/DC, né? Que tinha lá o Angus que fazia aquelas maluquices e tal, e o próprio Bon que era um cara maluco, mas não queria um cover deles, né? E aí alguém lembrou lá, uma fã lembrou que tinha um cara que tocava lá em Birmingham, numa cidade a 400 km de Londres, tinha uma banda, tá? E que ninguém se conhecia, daí eles foram ver. O cara era aí nada mais nada menos que o Brian Johnson, que trabalhava numa oficina de para-brisa. O cara tinha uma banda, só que era fudido. Ele era vocalista por quê? Porque ele não tinha dinheiro para comprar a guitarra, a bateria, o baixo, não tinha dinheiro, então ele só podia ser vocalista, que não precisava comprar nada a priori, né? Então ele era fudido, tava lá sem dinheiro, sem grana, mas cantava lá numa bandinha no final de semana e tal.
E aí o Malcolm foi ver a banda lá, ele até lembrou que uma vez o próprio Bon Scott tinha visto a banda do Brian no bar lá e tinha comentado, disse, não, eu lembro do cara. Foi lá ver e aí, puta, convidou o cara para fazer a audição. E ele quase não vai para audição porque ele não tinha dinheiro para ir a Londres. Ele só foi a Londres porque também naquele momento ele ia fazer um teste para um comercial e aí ia pagar um fixo para ele. E aí ele aproveitou a viagem e acabou fazendo a audição. Cara, e aí ele chegou lá e ele foi... A galera perguntou, tá, o que tu quer cantar? Daí, pra surpresa dele, não era Smoke on the Water. Já começou bem, então. Ele tocou uma música do Ike Turner e da Tina Turner, que a gente adora, né, cara? Nutbush, como é que é o nome da música? Um rockzão dele lá. Sim. Foi o primeiro grande sucesso da Tina Turner, foi esse. E aí ele começou a tocar outras músicas, aí foi tocando outras bandas de rock e tal. City Limits, Nutbush City Limits. Que aí, quando eles olham, cara, que do caralho, não sei o quê, e aí viram que o cara era uma voz potente, não era imitação do Bono, e tinha uma atitude de rock legal da banda. Então assim, cara, aí ele voltou e tal, daí eles conversaram, não, é esse cara aqui, vai ter que ser. Aí ligaram pra ele lá e ele não acreditou, ele tava dentro. E aí, isso foi, cara, olha, ele morreu, o Bono morreu em fevereiro, a cena do velório foi em fevereiro, ele foi contratado em março e o disco foi lançado em julho, cara, em agosto. Só deixa eu contar uma curiosidade, sabe que durante muito tempo, tu encontra essa história até na internet, o pessoal falava que o Brian, ele só assumiu os vocais porque ele era o motorista, tá, do caminhão, do equipamento do AC/DC, ele sabia todas as músicas de cor e ele cantava nas passagens de som. Criou essa lenda urbana, né? Daí eu fui pesquisar ontem, né, antes de a gente fazer esse programa aqui, e por que dessa lenda? Né? Porque a origem falou assim, ele era oficina mecânica, da mecânica foi pro motorista e daí inventaram essa lenda. Mas ele não é nem mecânico, mas aí para-brisa de carro, né? Mas para chegar motorista de caminhão, rapidinho. Mas é uma lenda. Então assim, ó, para vocês verem como foi muito rápido o negócio, de fevereiro a agosto. Em fevereiro eles não tinham nem vocalista. Em agosto eles estavam com um disco lançado e olha o disco, né? E olha o disco, né? Quando eles foram tocar pela primeira vez, o Brian Jones estava muito preocupado, assim, porque, porra, tira um vocalista que era um símbolo da banda e coloca um outro, como é que as pessoas vão me receber, né? Daí, quando ele foi tocar pela primeira vez, ele abriu assim, a cortina tava lá, um cartaz assim, ó, vá com Deus, vá em paz, bom, seja bem-vindo, Brian. Aí ele disse, putz, os caras vão me receber. Né? Aí a recepção do público foi ótima, o sucesso de crítica foi melhor ainda, então o cara foi muito bem recebido. E ele, como eu disse, ele vivia fudido de dinheiro, de grana, não tinha grana pra nada, vivia fugindo do cara da hipoteca da casa. Aí quando ele assinou o contrato com a AC/DC, ele recebeu 30 mil libras, que hoje seria aí mais ou menos em torno de 200 mil reais, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, descontando aí a inflação da moeda britânica na época. Então, pode ser até que seja mais. Aí pegou a grana, foi lá no banco, despejou em dinheiro assim na frente do gerente lá que estava correndo atrás dele na hipoteca, disse, agora aqui ó, toma aqui seu merda, nunca mais me enche o saco. E pegou, ficou embora e hoje o cara é milionário, né, velho? Cara, disco como esse a gente tem aqui ó, Shoot Me All Night Long, Hell's Bells, Back in Black que a gente tocou, né? Outros comentários de outros guitarristas, né? Uma vez o guitarrista do Slash, Ben Hurst, falou que Back in Black salvou o rock e AC/DC sempre foi uma grande banda autêntica, mas o milagre de verdade foi Back in Black. Deixa eu bem claro uma coisa, né? A gente falando salvou o rock, essa frase é muito legal porque é o seguinte, a gente tá falando de 80, né? 80, 81, aquele início dos anos 80, correto? Sim. Então o que acontece? A gente estava começando, o rock realmente começou a ficar... Só se tocava rock no mundo todo. Uhum. Só que lá fora, principalmente nos Estados Unidos e um pouco também na Europa, começou a New Wave. Né? Tá? Então assim, ó, os roqueiros mesmo, aqueles roqueiros puros lá,
eles tinham uma resistência pelo meio. Eles não iam gostar de Sim, Fit2, de Go-Go's, etc. Não gostavam disso. Eles queriam rock. E o que acontece? Os Stones estavam numa época, Uma entre-safra. uma entre-safra. Eu, se não me engano, eles tinham brigado pela 25ª vez e tinham parado, acabado a banda e depois voltavam. Então não tinham muita referência. Os que tinham mais assim, o que estava vivo, que o Dire Straits estava começando a aparecer, mas ainda era um rock legal. O Phil Collins também, mas só que é mais pro... veio do Genesis, que mais, veio do progressivo. E o AC/DC sempre foi. Aí eu vou falar a raiz, né? do início ao fim. Do fim não, né? Do início Até até hoje, agora. né? Sempre foi igual. Sempre foi o rock. Sempre foi. E uma vez eu ouvi do Gastão Moreira, uma frase que assim, ó. A única banda de rock and roll legítimo é o AC/DC. Da palavra dele. Tem muita gente que fala isso mesmo. Eu tendo a concordar com ele. Tu ouve assim, ó, o que é rock and roll? Tá aqui, ó. Bota esse de si. Do início ao fim. É impressionante. E aí, eles têm performances de palco muito fortes, né? Eu me lembro que em 85 eles vieram pro show do Rock in Rio. Eu era adolescente, né? Ainda sou. E um dos problemas da produção do show... Paulo, o cara aumenta, hein? Eu te falei, né? Ouvi isso assim, né? Um dos problemas da produção do show era trazer aquele sino, que pesava não sei quantas toneladas e tinha que trazer. Pô, em 85 era uma produção do Rock in Rio, ainda o Brasil ainda engatinhando nessas grandes produções de show de rock, né, cara? A porra do sino, que até tem um sino por aqui, né, Luiz? Tá lá. Se você quiser, aqui tem. Tá à venda, não. Tem um pendurado ali. Não tá à venda, tá? É só pra vir aqui só pra ver. Cara, então assim, ó, pra pendurar aquela porra daquele sino lá era um negócio complicado, né? E os shows deles, as performances ao vivo, eram sempre muito marcantes. O próprio Angus Young, né, cara? Aquela roupinha de colegial. Não, e outra coisa. Ele ia tirando, né? E daqui a pouco tava só de bermuda. Popularizou a Gibson. A Gibson SG. Né? Que. Não, o cara que ninguém conhecia, né? Que ninguém conhecia, claro. O Jim Hendrix ficou muito conhecido. Jim Page, né? Jim Page. Mas assim, ó, o que acontece é que ele tinha aquela guitarra icônica, que sempre tocou com a mesma, né? Eu não me lembro de ter visto ele contra a guitarra. Tá, com a mesma roupa, só que ele cantava, ele tocava e pulava daquele jeito que ele tocava. E se contorcia no chão, era um negócio... realmente, esse de si é a essência do rock and roll, cara. Acho que eles são roqueiros raiz. Roqueiro roots, né, Luiz? O Luiz tá dizendo que sim, ó. Roqueiro roots, poderia estar aqui, né? Então, cara, assim, não poderia nunca deixar... até a gente ia fechar o programa e ele ficou de fora. Daí eu disse, não, cara, não é possível, porque nós temos que botar esse disco aqui. Nós vamos fazer até mais programas sobre isso. Esprememos aqui o roteiro e colocamos, porque era impossível deixar de fora um disco como esse, né? Os australianos do AC/DC. E infelizmente nosso tempo está acabando, né? E a gente vai ter que nos despedir, fechar esse segundo episódio dos discos históricos do rock and roll com essa bandaça AC/DC. Lembrando então que o The Rocks on the Radio vai ao ar todos os sábados às 19 horas na Urban TV, e com reprises às segundas e quartas-feiras às 23 horas. E quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, @the.rockradio. Rock Radio. Deixe os seus comentários, faça sua lista aí dos discos históricos. E semana que vem a gente está de volta, diretamente aqui dos estúdios da Roots Records, a loja raiz do rock. O rock salva e até semana que vem.